Bom, vamos agora para a 14ª dúvida aqui que eu estou tirando. É do Puri... Não, nem vou falar o nome, esse nome é feio demais, hein? É o Herói Puro, tá bom? @Herói Puro. Ele tá lendo ali também e tá rindo, né? Fiquei com dúvida na revisão de doenças de biologia na parte de hospedeiro intermediário. Reprodução assexuada. Bom, vamos lá. Tirando sua dúvida aí, meu herói. O que acontece? Existem dois tipos de hospedeiros, né? O hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Quer dizer, algumas espécies de parasitos só têm uma única espécie hospedeira. E aí vai ser o hospedeiro definitivo dela, tá bom? Agora, outras espécies, né? A gente chama de parasitos heteroxênicos, eles vão ter que passar por dois ou mais hospedeiros. E aí ali ele pode ter hospedeiros definitivos e hospedeiros intermediários. Por exemplo, quando você tem esquistossomose, o xistossoma que está lá no seu fígado, ele vai ter o macho, ele vai ter a fêmea, eles vão cruzar e botar ovinhos. Então observa que lá no seu fígado, a fêmea do xistossoma mansoni, ela está botando ovos, frutos de uma reprodução sexuada. Então se esses ovos são frutos de uma reprodução sexuada, opa lelê, nós somos hospedeiros definitivos. Agora, quando a larva miracídio penetra no caramujo e ela amadurece somente, virando uma cercária, a larva miracídio virou uma cercária, o caramujo ele foi um hospedeiro? Foi, mas um hospedeiro que só amadureceu o parasito. E esse hospedeiro que só amadurece o parasito é o hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro intermediário, o herói, é o quê? É o hospedeiro no qual o parasito ele só amadurece, como no exemplo que eu dei, ou o hospedeiro no qual o parasito faz uma reprodução assexuada, sem troca de gameta, troca de DNA, sem variabilidade genética. Lirê? Show! Manda aí, Pevital, acho que as minhas aqui acabaram, hein? Isso. Vou esperar agora as tuas. Show! Agora é o Gustavo Andrade. Manda aí. Ele perguntou como é caracterizada a evolução natural e como ela acontece na natureza. Bom, Gustavão, o que é evolução, Gustavo? O que é evolução, né? Talvez, vamos botar aí evolução biológica, talvez seja a questão. Tá bom, Gustavo? Evolução é uma mudança sofrida por uma espécie ao longo de um certo tempo. Então, Gustavo, por que para a biologia a evolução é fato? Porque para a biologia a gente consegue observar as modificações acumuladas pelas espécies ao longo do tempo. Isso é evolução, tá bom? O conceito mais atual de evolução, Gustavo, é que evolução é uma mudança na frequência dos genes de uma espécie ao longo do tempo. Isso dá para você testar, Gustavo. Quer ver como dá para você testar? Se você pegar mosquinhas de frutas, tiverem lá numa caixa no seu laboratório, a cada dia você puser uma pequena dose de inseticida, Gustavo, e essa pequena dose mate algumas mosquinhas, mas não todas. E a cada dia você bota uma pequena dose de inseticidas. Depois de um ano, você para de botar essas doses e elas continuam reproduzindo ali. Só para você ter certeza que as mosquinhas que tiverem ali depois de um ano e meio, cada indivíduo mosca nunca entrou em contato com inseticida. Mas se você pusesse inseticida nessas moscas depois de um ano e meio e puser numa outra caixa em moscas que não foram selecionadas na presença do inseticida, Gustavo, o que você vai encontrar é que na caixa das moscas que não foram selecionadas pelo inseticida, cara, deve morrer muito mais. E naquela caixa em que os ancestrais foram selecionados, devem morrer menos moscas. Isso é evolução, Gustavo. Então não tem, sabe, para um biólogo, como alguém virar e falar, mas evolução não existe. Está aqui um teste para te mostrar a evolução biológica. Então, a evolução biológica é uma mudança das espécies, das frequências gênicas delas ao longo do tempo. Pegar um exemplo, já que você falou da natureza, um exemplo que foi explorado por Charles Darwin, das mariposas de Manchester, da espécie Biston betularia. O que aconteceu com as espécies Biston betularia? É um caso super conhecido. Você tinha aqui os troncos das árvores, que eram claros, brancos. Graças à presença de líquens, os troncos eram bem esbranquiçados. Nesses troncos brancos,
havia mariposas brancas e mariposas pretas. E o que o Darwin observou? O Darwin observou que você tinha uma frequência muito maior de branca do que de preta, que ele chamava de mariposas melânicas, essas escuras. Então, digamos que 90% eram mariposas claras e 10% mariposas escuras, beleza? Nisso, a gente começa a ter aqui uma intensificação em Manchester da Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, poluição para cacete, você tem uma deposição de cinzas sobre as árvores, deixando as árvores mais escuras. O que aconteceu, Gustavão? Os predadores que antes achavam mais facilmente as melânicas, eles passaram a achar mais facilmente as brancas, ó. As brancas agora que estão mais evidentes. E as melânicas não, que estão mais camufladas, beleza? E o que foi observado? A proporção mudou. Agora, as brancas são 10% de brancas. E 90% são melânicas, ok? Então, observa que isso aqui é evolução. Ai, Oda, mas eu não acredito que o homem e o macaco... Não estou falando disso. Estou falando disso aqui. Se você acredita nisso, você acredita em evolução. Porque você está tendo uma mudança na frequência gênica da espécie ao longo do tempo. Nesse caso, através da seleção natural, né? Onde antes os mais aptos eram os brancos. Depois, com a mudança ambiental, os mais aptos passaram a ser as mariposas negras, as mariposas melânicas. Show? Saindo da frente para o print.